Olá, aventureiros e amantes de histórias sombrias! Antes de nos mergulharmos na fascinante e intrigante narrativa de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal Lendas, Rolagens, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Assim, vocês não perderão nenhuma de nossas aventuras épicas, recheadas de contos fantásticos e mistérios que aguardam para serem desvendados. Agora, vamos ao que realmente importa: os sinistros pactos que giram em torno de Eldrath e a enigmática Ordem dos Sussurros. A história de Eldrath é muito mais do que uma mera narrativa comum de um reino em ascensão. É um épico que nos leva a um universo onde o sinistro e o misterioso convergem em uma tapeçaria de intrigas, traições e busca desesperada por poder absoluto. Este é um lugar sombrio e conturbado, onde as sombras têm vida própria, sussurrando promessas de poder destrutivo aos incautos. A Ordem dos Sussurros, uma organização secreta com raízes profundas que se estendem por séculos, tem como objetivo dominar o destino de Eldrath por meio de pactos insidiosos, estabelecidos com criaturas ancestrais e entidades místicas que habitam os recessos mais obscuros da existência. Os rumores que circulam pela cidade dizem que esses pactos envolvem a troca de almas e a eterna luta entre luz e trevas. Mas quem são realmente esses membros da Ordem dos Sussurros? Quais segredos e sacrifícios estão dispostos a fazer para alcançar seus objetivos obscuros e muitas vezes insanos? A passagem do tempo trouxe consigo uma série de eventos tenebrosos que ensombraram Eldrath, transformando-o em um tabuleiro de xadrez, incluindo os destinos de todos aqueles que desejam se apoderar das forças ocultas que permeiam este mundo tão misterioso e enigmático. A ascensão da Ordem dos Sussurros é uma das histórias mais intrigantes e perturbadoras de Eldrath, começando com seu fabuloso fundador, um mago renegado chamado Erasmus. Em sua busca insaciável por poder e conhecimento, ele fez um pacto com uma entidade conhecida apenas como o Sussurro. Acredita-se que esta misteriosa entidade possui a capacidade única de ver e manipular o tecido da realidade, oferecendo promessas inigualáveis a qualquer um que ouse invocá-la, desde que pague o preço correspondente. No entanto, o que começou como uma busca ardente por poder logo se transformou em uma densa rede de intrigas, traições e conflitos que afetaram todos em Eldrath. Erasmus, agora conhecido como o Grande Sussurrador, buscou expandir a Ordem, recrutando outros indivíduos que também compartilhavam o mesmo desejo insaciável por poder e ambição. Assim, os pactos começaram a se multiplicar, cada um mais sinistro e imbuído de trevas do que o anterior. A linha que separa aliados de inimigos tornou-se progressivamente nebulosa, e a Ordem começou a infiltrar-se nas várias esferas da sociedade de Eldrath, sem que muitos percebessem sua presença invasiva e criadora de manipulação. É aqui que nossa narrativa se adensa e se enriquece, dando lugar ao surgimento de heróis corajosos e vilões traiçoeiros em um enredo intrincado. Vamos explorar as diversas ramificações que essa jornada pode tomar, e os enredos complexos que se desdobram à medida que revelamos, passo a passo, os segredos envoltos nos sinistros pactos de Eldrath, onde a esperança ardente e o desespero ameaçador estão em constante tensão, prontos para se chocar de uma vez. No coração da nebulosa e inquietante cidade de Eldrath, onde os raios de luar mal conseguem iluminar as ruas tortuosas e distorcidas, a Ordem do Sussurro se agita nas sombras, tecendo planos tenebrosos com uma destreza sobrenatural. Fundada séculos atrás por um grupo de magos renegados que buscavam o mesmo que Erasmus, a Ordem se alimenta não apenas do medo, mas também da ganância desenfreada. Os membros dessa organização clandestina, conhecidos como Sussurradores, começaram a unir forças com entidades sobrenaturais, criando pactos traiçoeiros que os ligam a criaturas misteriosas que habitam as trevas eternas. Esses acordos sombrios prometem poder ilimitado em troca de lealdade absoluta e sacrifícios inimagináveis. As lendas afirmam que um dos fundadores mais proeminentes, o necromante Kael, foi o primeiro a invocar uma presença aterradora do submundo, utilizando seus conhecimentos profundos para garantir seus objetivos ambiciosos e sombrios. Munido de rituais proibidos que desafiaram as leis da natureza e da ética, Kael conseguiu despertar uma criatura ancestral,
o Sombracoro, que exigiu um preço exorbitante por seu poder. Desde então, os sussurradores têm se esforçado incessantemente para expandir sua influência maligna, capturando os corações de mortais vulneráveis e oferecendo suas almas em troca de poder sem medida. A relação entre a Ordem e essas entidades se manifesta como uma dança sombria entre vida e morte. E aqueles que falham em cumprir suas promessas enfrentam terríveis consequências. Tragédias que marcam permanentemente suas vidas e as dos que os cercam. Mas enquanto a Ordem crescia em poder e influência, uma resistência corajosa começou a se formar nas sombras em resposta ao mal crescente que ameaçava consumir tudo ao seu redor. Grupos de heróis, liderados por um guerreiro destemido e determinado chamado Eric, se uniram para combater a tirania opressiva e perigosa dos sussurradores. Arik, que perdeu tragicamente sua família por conta de um dos rituais macabros da Ordem, tem como objetivo principal derrubar os membros que causaram tanta dor imensurável em sua vida. Com uma equipe diversificada composta por um mago rebelde, uma ladra ágil e esperta, e um clérigo de uma deidade esquecida no tempo, eles planejam infiltrar-se nas fileiras da Ordem e expor seus segredos mais sombrios e traiçoeiros. As aventuras que se desenrolam neste cenário grandioso são repletas de perigos sem fim, e cada passo mais próximo dos sussurradores exige coragem e astúcia afiadas. À medida que o grupo é desafiado a confrontar monstros invocados, desvendar armadilhas mágicas altamente elaboradas e lidar com questões morais profundas sobre o que é realmente certo e errado. Enquanto isso, a Ordem, ciente da resistência que se fortalece em suas sombras, começa a executar seu plano sombrio, a Cerimônia do Silêncio. Um ritual potencialmente devastador capaz de lhes proporcionar o controle absoluto sobre Eldrath se tudo ocorrer conforme seus macabros planos. Um burburinho crescente e incontrolável anuncia a ascensão da tensão iminente entre os heróis e os sussurradores. À medida que os destinos desses indivíduos se entrelaçam de maneira complexa e trágica, a linha entre o bem e o mal se torna cada vez mais indistinta e nebulosa. Arik e seus aliados precisam decidir não apenas como enfrentar a Ordem, mas também quais sacrifícios estão dispostos a fazer para garantir a liberdade de Eldrath. Isso nos leva a questionar: até onde você iria para proteger o que ama? Fique conosco, pois a verdadeira essência desta história se revela à medida que os eventos se desenrolam. Na escuridão densa e opressiva que se abateu sobre Eldrath, suas cidades começaram a murmurar sobre a Ordem dos Sussurros. Seus membros, encapuzados e ocultos sob vestes escuras, se moviam com astúcia pelos becos sombrios da cidade, formando pactos secretos com aqueles que buscavam poder à revelia de moralidade e ética. Os cidadãos temiam a Ordem, mas a curiosidade e o fascínio por suas práticas obscuras também afloravam, criando uma tensão palpável e intrigante. Quem eram esses homens e mulheres dispostos a fazer o que ninguém mais ousaria? Os boatos corriam como fogo em palha seca. Cada acordo feito envolvia sacrifícios perigosos e promessas inigualáveis de poder e riqueza. No entanto, por trás de cada sussurro, uma sombra se aprofundava, e aqueles que se atreveram a desafiar a Ordem logo descobriram que seus destinos estavam entrelaçados de formas inimagináveis, traçando um caminho de trevas e consequências que desafiava a própria sanidade. Eldratianos comuns frequentemente discutiam em segredo sobre o que poderia acontecer com aqueles que se opusessem à Ordem. Mas a curiosidade é uma força poderosa, e muitas pessoas acreditavam que algum dia teriam que escolher entre submeter-se ao domínio da Ordem ou lutar descompromissadamente por sua liberdade. Determinado a entender as verdadeiras intenções da Ordem dos Sussurros, um grupo de cidadãos cansados decidiu investigar. Esses intrépidos buscadores da verdade, armados com determinação e coragem, começaram a se reunir em locais secretos, prontos para enfrentar os desafios que se avizinham. Contudo, a cada passo adiante, a sensação de estar sendo observado tornou-se opressiva e palpável. Afinal, o que estava em jogo poderia significar não apenas a sua liberdade, mas a própria sobrevivência de Eldrath. Essas questões nos levam a refletir. Até onde você iria para proteger o que ama? Fiquem conosco, pois ainda temos muitas e surpreendentes revelações pela frente.
Os anos se passaram e a influência da Ordem dos Sussurros cresceu de forma alarmante, como uma sombra que se espalha sobre a Terra. Em seu auge, eles não apenas controlavam os destinos de nobres e camponeses, mas também começaram a atrair a atenção de entidades ainda mais sombrias e perigosas, sedentas por poder. A união ardente de poder e ambição logo convidou criaturas das sombras a se unirem aos seus pactos malignos. Vampiros sedentos de sangue, demoníacos e intrigantes, começaram a estabelecer laços estreitos e traiçoeiros com os líderes da Ordem, oferecendo-lhes habilidade sine qua non e recursos em troca de devotamento cego e irrestrito. A linha entre o poder e a perdição tornou-se alarmantemente tênue e indistinta, e muitas almas inocentes foram capturadas nessa trama de traição e astúcia. Ao mesmo tempo, heróis audazes e esquecidos começaram a se reunir em segredo, decididos a confrontar as forças que ameaçavam não apenas seus lares, mas o próprio tecido que compõe Eldrath. Entre eles, historiadores, guerreiros antigos e magos outrora respeitados traçaram planos meticulosos para expor a Ordem e suas práticas pervertidas. A tensão nos corações dos nobres cidadãos tornava-se cada vez mais intensa, e não seria muito tempo até que o ponto de ebulição fosse atingido. O que começara como um discurso surdo nas sombras e labirintos da cidade agora se transformava em um chamado ecoante por liberdade. A bravura e a coragem dos heróis tornava-se a luz que despontava na escuridão opressiva que ameaçava consumir tudo ao redor, enquanto os cidadãos se mobilizavam contra o tempo para se unirem em uma resistência final. As histórias de bravura e sacrifício de cada membro dessa nova coalizão ecoaram em Eldrath, e o espírito dos que se opunham aos sussurradores começava a se erguer novamente. Com cada leva de indivíduos que se unia à causa, a esperança emergia das sombras, fazendo da batalha uma possibilidade cada vez mais palpável. Mas sabendo que enfrentariam poderes que desafiariam a própria essência de suas existências, eles se prepararam para o que poderia ser a luta de suas vidas. Estariam prontos para o que viria a seguir? O desfecho de suas escolhas se aproximava rapidamente e Eldrath estava em uma encruzilhada. O horizonte se tornava nebuloso, mas o eco de uma liberdade distante começava a ressoar nas almas daqueles que se negavam a se render. Os heróis e heroínas de Eldrath, unidos por suas feridas e suas esperanças diminuídas, formaram uma aliança, uma última bastilha contra os sinistros acordos e a ascensão implacável da Ordem. Eles enfrentaram missões épicas e quixotescas, cada uma mais aterrorizante e desafiadora que a anterior, cuidadosamente desvendando os mistérios de criaturas esquecidas e antigos feitiços que saturavam a rica e sombria história do reino. O caminho, porém, não era apenas perigoso, era também uma jornada de autodescoberta, sacrifício e revelações impiedosas de verdades que muitos prefeririam ignorar. À medida que confrontavam os seguidores obcecados da Ordem, revelações cruentas do passado vinham à tona, e o verdadeiro propósito deles se desfazia como névoa ao amanhecer, de forma implacável e intrigante. Os membros da Aliança não eram mais apenas lutadores, eles se tornaram também guardiões do que restava da luz em Eldrath. Eles lutavam não apenas para se libertar das garras da Ordem, mas também para trazer a promessa de esperança a todos os que ainda eram escravizados nos labirintos sombrios da cidade. Enquanto os sussurros e as sombras os cercavam cada vez mais, cada um dos heróis se via confrontado com suas próprias escolhas e os impactos que essas escolhas teriam na história de Eldrath. O destino de Eldrath repousava em suas mãos, e a cada batalha, a linha tênue entre o triunfo e a tragédia se tornava cada vez mais indistinta. À medida que a escuridão se aproximava, a ideia de um novo amanhecer parecia assustadoramente distante. A luta constante entre a luz e as trevas tornava-se a essência da jornada, e a pergunta que reverberava em suas mentes era: até onde você iria para proteger um sonho? Cada movimento, cada decisão, tomava um peso imenso em seus corações, e a batalha entre o bem e o mal estava apenas começando. A história de Eldrath estava em um ciclo de luta sem fim, e a lealdade dos que se opunham à Ordem seria testada até o limite. Eles precisariam encontrar dentro de si a força para enfrentar não apenas inimigos externos, mas também os demônios internos que ameaçavam corroer sua determinação. Cada passo naquele caminho traiçoeiro moldaria o futuro que aguardava o reino, e a coragem de se levantar em face da adversidade se tornaria o legado para as gerações vindouras.
Batalhas épicas e intensas se desenrolavam ao redor de Eldrath, e o clímax estava prestes a se revelar dramaticamente. Com cada conquista da resistência, a esperança se reacendia, mas novas traições e armadilhas espreitavam em cada esquina, prontas para desestabilizar aqueles que buscavam a liberdade. Muitas vezes, os pactos feitos em busca de poder revelaram-se emaranhados em traições ardilosas e cruéis, e o custo de cada vitória seria calculado na moeda mais preciosa: suas vidas e a integridade de seus espíritos. Um confronto monumental preparava-se para suceder com a iminente batalha entre a Ordem dos Sussurros e os Heróis da Aliança. Enquanto os destinos de ambos se colidiam sob um céu tempestuoso e pintado de sombra, não estava em jogo apenas a posse territorial de Eldrath, mas também as almas de todos que caminharam sobre suas terras sagradas. As lealdades estavam sendo testadas e as traições reveladas em um desfecho dramático, que poderia alterar o curso da história, moldando o futuro de um povo que ansiava por liberdade e justiça. Assim, Eldrath se tornava um palco de legados, de ciclos intermináveis de luta entre o poder e a ética, entre o bem e o mal. A cada sussurro trocado, a tensão se acumulava, e a plateia invisível formava suas opiniões sobre quem deveria triunfar nesta batalha titânica. Cada personagem neste emocionante espetáculo se tornava um pilar de um novo mundo, ou a fundação da ruína. As perguntas ecoavam no ar. O que realmente determina o heroísmo? Até que ponto o mal pode ser confrontado? E, finalmente, o que precisa ser sacrificado em nome da justiça e da liberdade? O destino de Eldrath e de todos que nele habitavam estava prestes a ser selado, e o que viria a seguir seria uma obra-prima de redenção, traição e a eterna busca pela verdade na escuridão. Este é o clímax, onde as trocas de luz e sombras darão origem a uma nova narrativa. E você estará aqui para testemunhar cada momento dessa transformação.